Antes de entrar diretamente nesse assunto que eu vou falar, eu gosto sempre de citar aqui o seguinte, que política é uma coisa interessante, é uma arte interessante. Política é uma arte, né? A arte do poder de convencimento para aquilo que você deseja fazer e para aquele que está lhe escutando e lhe ouvindo possa aceitar aquela sua proposta, entender que ali é melhor, né, dentro do conjunto da coletividade. Dentro do conjunto da coletividade. Por isso que eu sempre digo que parece muito com um jogo de xadrez. Quem erra menos acaba ganhando. Quem faz o jogo com estratégia e defende o seu rei, a sua rainha, a sua torre, né? Ao máximo, e o seu bispo, e muitas vezes coloca os peões, né, ou o peão, para ser sacrificado, tem uma grande chance. Mas isso aí tem que ter inteligência e estratégia. E aquele que protege sua rainha em detrimento de todos. Então, logicamente, xadrez é assim. Xadrez é assim. Que diria o meu amigo Jeffter, que conhece muito bem de xadrez. De que eu estou falando? Né? De que eu estou falando? Há um tempo atrás eu fiz um comentário que era necessário que a direita brasileira, deixasse de ser refém de um núcleo familiar chamado a família Bolsonaro. Bolsonaro fez o seu papel como direita, mas ela não poderia ficar refém como se fosse o único nome para tudo e para todos. Você observa que ninguém surge e ninguém pode surgir a não ser que seja ligado à família Bolsonaro. E isso vai fazer com que haja uma dificuldade tremenda para as eleições do próximo ano. Para o bem ou para o mal, a centro-direita e a extrema-direita estava tentando articular o Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo. E com essa decisão ontem, né, propagada pelo senador Flávio Bolsonaro, dizendo que ele é o candidato a presidente abençoado pelo pai, o xadrez eleitoral para a presidência da República fica em desvantagem para a direita. Fica em desvantagem para a direita. Eu não estou aqui colocando e certificando e selando que a fatura está liquidada. Jamais. Em política, nunca a fatura está liquidada. Mas, repito, quem erra mais tende-se a perder. Quem erra mais tende a perder. E a direita continua ainda batendo cabeça porque continua sendo refém de Bolsonaro. E se coloca nessa situação. Então, a continuar com essa decisão, já vai para a eleição com nomes esfacelados. Você pode até dizer, mas o Lula foi o mesmo. O Lula está no papel dele, ele é presidente da República. Ele tem o direito a ser candidato à reeleição. Você é que vai avaliar os erros e acertos. O Lula sabe muito bem que o tempo dele também está chegando ao fim. O meu chega ao fim, quanto mais o de Lula. E sabe muito bem, se ele for reeleito, ele terminará o mandato de mais 2 anos e acabou. Vai ter que surgir naturalmente uma liderança da ala progressista, da ala mais à esquerda. Naturalmente. Agora, a diferença que tem é que a estratégia de Lula vem dando certo até agora. Se a de Bolsonaro vai dar, para eles continuarem, né, estando ainda no poder e poder ser, se for uma estratégia de jogo, e poder estar sempre competindo, com chance de voltar de novo ao cenário político, quem viver verá. Mas nesse momento que eu entendo que existe nomes melhores que poderiam sim fazer um diferencial, e aqui eu digo a vocês, o Ronaldo Caiado, lá do Goiás, um bom nome da direita. O Ratinho Júnior, lá do Paraná, um bom nome da direita. E se consolidado, porque o nome dele aparece bem nas pesquisas, com o nome já consolidado, é o de Tarcísio de Freitas.
O Zema não coloca que o Zema é um zero à esquerda e à direita. A verdade é essa, né? Um homem totalmente perturbado, né? Tudo que não presta, o Zema é. Eu acho ele um terror. Ele acha o pobre do povo de Minas Gerais que tem um governador da qualidade do Zema. Ignorante, idiota, imbecil, não é verdade? Que mostra uma coisa que não é e o governo dele é um desastre. Todo mundo sabe disso. O governo dele é um desastre. Agora, esses outros têm sim um legado interessante. O Ronaldo Caiado, um bom nome para ser o candidato da direita. O Ratinho Júnior também um bom nome. E o Tarcísio de Freitas. Agora, você pode dizer assim, mas isso aí vai ser uma estratégia, no segundo turno todo mundo se une. Se houver segundo turno. Todo mundo vai ter que se unir. Né? Quer queira, quer não. Se o Flávio Bolsonaro não conseguir passar para o segundo turno, a fatura vai ser liquidada pelo governo atual. Pelo presidente Lula. Ou não? Se depois desse movimento todinho, todo mundo vai se unir no segundo turno contra Lula, e isso vai reverberar numa união depois desse estrago tão grande, quem viver verá também. Eu acho difícil. Você sabe por quê? Porque o Tarcísio, a continuar dessa forma, o Tarcísio vai dizer, olha, eu sou candidato a governador do estado. Eu sou candidato a governador do estado. E vai cuidar da sua eleição. Porque é o único que poderia ter ali o voto Minerva ali para uma decisão popular. Mas a família Bolsonaro encara perfeitamente e entende que o capital eleitoral é dela. Não transfere para ninguém e o povo, né, só vai votar aqueles que são ligados ao Bolsonaro. O povo, que é o capital eleitoral que é ligado a Bolsonaro, só vota em quem Bolsonaro ou a família mandar. Eu vi um comentário ontem do deputado federal Antony de Paula, que eu gosto muito de escutar ele, sobrinho daquele cantor Oséias de Paula, no Rio de Janeiro. Gostava muito de escutar Oséias de Paula, minha mãe também. Ele é um candidato de direita e ele disse uma coisa interessante. Nós vamos ficar reféns dessa decisão, porque a família Bolsonaro só pensa neles. Eles não estão preocupados se vão ganhar ou se vão perder. Eles querem continuar com o nome no páreo. Então, para eles, pouco interessa. A candidatura de Flávio, ela carrega também uma rejeição acumulada pelo bolsonarismo. Mesmo sendo o mais equilibrado dos filhos. Todo mundo sabe disso. Ele é um cara mais equilibrado. Isso aí reduz o seu potencial de competitividade. E no segundo turno, como eu acabei de falar, ele limita a sua capacidade de ampliar votos para além da sua base tradicional. Ou seja, não fura a bolha. Flávio mantém o patrimônio do pai. O centro pode se colocar numa posição de neutralidade. Peraí. O centro já está sendo agraciado, vamos falar a verdade. Vamos ser pragmáticos. O centro já está sendo agraciado. A centro-direita pelo governo Lula ou não? O governo Lula cede tudo. Você vai ceder agora, né? Sei quantos bilhões de emendas, 66% das emendas, uma coisa desse tipo aí. Tirando mais do orçamento. É um governo fragilizado, porque não tem maioria, não pode fazer muita coisa. E está tomando conta de tudo. Hoje que comanda o orçamento, a parte do orçamento, muito generosa, uma grande parte, mais da metade, é o Congresso Nacional. Então, se eu estou sendo agraciado, por que eu vou botar minha cabeça para me matar por alguém? E é isso que as candidaturas proporcionais vão pensar, cada um no seu caminho, cada um procurando o seu. Vai chegar, vou votar em Lula, tá bom, pode votar, mas vota em mim, vota. Então vai ser o voto pragmático. O voto pragmático. Eu entendo claramente que é uma decisão errada. É uma decisão errada. E ainda tem um detalhe. O restante da direita vai se unir nesse nome ou vai lançar outros candidatos? Aí fragiliza mais ainda. Não é? Enquanto isso, isso vai beneficiar temporariamente, aí não sei até quando, pode ser que dê certo até o fim, quem está no poder, que é o governo Lula, que já está definido que ele é candidato.
Então a gente vai observar consequências. O que é que vai acontecer? Qual vai ser o cenário? E aí, decisões para você votar em presidente, gente, ela tá ligada em duas coisas. Analise o que eu estou falando. Cenário político, mas muito maior do que o cenário político é o cenário econômico. É o cenário econômico. No cenário econômico, a inflação estando controlada, preços dos alimentos controlados, poder de compra estável e equilibrado, tende ao presidente da República se reeleger. Não tem a sombra de dúvida, é isso aí. O povo pensa no cenário econômico. O povo não está preocupado dentro das conjecturas políticas do poder. Não. Você sabe que não é. O povo brasileiro é muito pragmático. O presidente, né, não é tão bem politicamente, mas o preço do feijão, o preço do arroz, o preço do ovo, o preço do combustível, tá tudo legal. Eu tô vendo aqui, né? E aí eu vou lhe falar uma coisa interessante. E nisso aí, esse ano, ele fecha com chave de ouro. Em janeiro, as prospecções econômicas da Faria Lima, do mercado financeiro, era que nós estaríamos aí num processo aí de pressão inflacionária de 6 a 7%. Vamos para 4%. Se dizia que os preços dos alimentos ia chegar numa perspectiva pressionada acima de 8%. Baixou também para 4%. E a questão do pleno emprego. Dentro da sua contagem histórica, nós temos a 4,2%. Dentro da sua contagem histórica, é o menor taxa de desemprego acumulado dos 20, 30 anos. Combustível está num preço equilibrado. Eu me lembro que no governo anterior, um litro de diesel chegou a R$ 9,99, R$10. Tinha lugar no sertão, que eu estava trabalhando viajando, era R$10, R$11 um litro de óleo diesel. Não é à toa que a greve dos caminhoneiros fracassou. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia. O governo tem que cumprir sua parte. Terá também uma grande repercussão de alavancagem, um assunto que é preponderante, que é também a questão da segurança. O governo atual está tentando se mobilizar nisso aí, para ser protagonista. Viu que era uma pauta que ele estava perdendo. Já começou a se mobilizar. Somente a questão do crime organizado no país. Que não só é no Brasil, mas tem que ter alguma contenção. E ele viu que a coisa é séria. Então, enquanto isso, a direita bate cabeça. Por quê? Se curva e deseja ser refém da família Bolsonaro. Tem um comentário meu, esse é o ponto, exatamente como eu estou falando agora. Está na hora da direita procurar um representante, um grande líder. Porque Bolsonaro nunca foi um grande líder. Bolsonaro foi as conjecturas da conveniência. As conjecturas da conveniência. Tem muita gente aqui, muita gente da direita que não pode se pronunciar, mas está indignado. Porque é uma imposição ditatorial. Não observa. Peraí, vamos aqui colocar os nomes na pesquisa. Quem se dá bem, a gente se une todo mundo em torno de um nome e vamos embora para frente. E vamos quebrar a pedra. Eu acho que deveria ser assim. Ou não? Poderia ter um grande aliado, mesmo com todas as suas contradições. Era Ciro Gomes aqui representando o Nordeste, podia ser, que a palavra dele é muito enfática, mas Ciro Gomes foi desmoralizado lá no Ceará pela Michele. E Ciro Gomes está lá em silêncio, sem saber o que fazer. Eu acho que Ciro Gomes deveria ter feito, era um grande gesto, ter continuado aquilo que ele sempre falou e ter lançado sua candidatura a presidente da República. Poderia sim haver uma brecha, não ter desistido jamais, não ter calado sua voz. Agora ele fez o pior do pior, se aliou à extrema-direita do Ceará. Então, amigo, tudo que você disse a gente tem que rasgar. E Ciro Gomes é um cara super inteligente, um cara que dos políticos que eu conheço, que atualmente agora que conhece o Brasil como nunca, tem uma perspectiva de visão de mundo tremenda, mas se desgraça naquela ansiedade de ter o poder pelo poder. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. O negócio é tão sério lá que ele não é acompanhado nem pelos irmãos. E olha que os irmãos gostam muito dele. Mas essa é a coisa. Então, se você começar a ver a vida de Ciro Gomes, vê que toda semana, todo ano, ele estava numa situação diferente. Já esteve em partido de esquerda, de direita, de centro-direita. E aí poderia ser um nome legal para que
a direita pudesse trabalhar aqui na região Nordeste. Mas não, a Michelle foi lá, colocou, né, sepultou essa aliança. Mesmo que tenha agora, mas Ciro Gomes fica numa situação diferente, né, porque até a candidatura dele a governo fica fragilizada lá no Ceará. Eu estou falando das questões de alianças que seriam importantes. Com essa decisão agora, muitos vão olhar assim e dizer, peraí, vai todo mundo aqui se sacrificar por vocês não se sacrificam por ninguém, cada um vai cuidar da sua vida. Escuta o que eu estou falando a você. O risco disso é que cada um vai cuidar da sua vida e da sua eleição. E quem quiser que se candidate a presidente da República. Por isso que a imprensa hoje, a imprensa nacional, em sua grande maioria está dizendo, ó, isso aí beneficiou só o governo Lula. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. E assim a gente vai observar as projeções do cenário adiante que eu já falei. Quem viver verá. E essa novela vai entrar num processo de fragmentação. Essa é a minha leitura. Posso estar errado. Mas é você decidir por você só e não combinar com os outros. Né? Essa decisão só acentuou a divisão interna da direita e limitou a renovação das lideranças. Como diria o Maciel, colunista do Jornal do Comércio. Porque o que ele diz? Ele fala uma palavra interessante, eu faço a palavra, da palavra dele a minha. Ao restringir o apoio do próprio círculo, o ex-presidente compromete também a competitividade no seu campo político e reforça a lógica da sobrevivência personalista. Eu acabei de falar isso aqui. E todos têm que me salvar. Eu não estou aqui pronto para salvar ninguém. Só que isso não funciona em política. A oposição ao PT, principalmente ao centro, pode estar perdendo uma chance que não surgirá outra vez ao longo dos anos. Moral da história. A continuar dessa forma, a perspectiva e o prognóstico é que o cavalo vai passar selado mais uma vez para a direita.